Olá pessoas, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter mais um aulão sobre café e a gente vai falar de um tema super bacana que é o que você precisa para fazer um bom café aí na tua casa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, passar sobre alguns tópicos para a gente entender realmente o que a gente precisa para ter um bom café em casa. Né? Quais são os elementos essenciais para que essa bebida seja uma bebida incrível na tua xícara, aí na tua própria casa. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que a gente precisa, para ter um bom café, bons ingredientes. Se você não tem bons ingredientes, fica super difícil fazer um bom café. Primeiro a gente tem que entender que quando eu falo de bons ingredientes é que nos cafés especiais, são os cafés de qualidade, aqueles cafés onde eu já disse que passam por um processo minucioso que vai desde a colheita até o processamento do café, a torrefação do café, para que o grão chegue até você com uma ótima qualidade. Eles vão variar para você de 7 até 80 reais, 100 reais, um pacotinho com 250 gramas de café. E quando a gente olha essa diferença de preço gigante, ela importa muito. Realmente, nos cafés especiais, ela vai ter um grande impacto, porque o café de 7 reais não vai ser a mesma coisa que um café de 100 reais. Lógico, são cafés de qualidade iguais, mas o café mais caro geralmente te reserva muito mais em termos de sensorial. Ou seja, é um café onde vai ter muito mais doçura, vai ter uma acidez diferente, vai ter notas de sabor, de aroma diferenciadas de um café de 7 reais, por exemplo. Então, nos cafés especiais, o valor sim vai ter uma importância. A gente também tem os cafés tradicionais, né? Bom, se você preferir comprar um café tradicional, saiba que qualidade não é uma das exigências que você está fazendo. Porque o café tradicional é um café queimado, é um café onde ele não vai te reservar, por exemplo, muito sabor nesse café. Você vai ter um sabor horrível nesse café. Sendo bem sincero para você, de madeira, um sabor de carvão queimado realmente, porque aquele café ele é bem mais torrado e ele não é colhido de forma correta. Vai ter tudo o que você imaginar no meio desse café, menos um café de qualidade. Bom, os cafés tradicionais, geralmente, se você encontrar um pacotinho de 7 a 15 reais, praticamente vai ser a mesma coisa, porque são cafés de baixa qualidade do mesmo jeito. Então, se você preferir comprar um café desse, pague logo mais barato, porque não tem diferença você pagando mais caro, você acha que vai ter um café melhor, porque você não vai ter um café melhor. Nos cafés especiais a gente já tem essa diferença de preço sim, a gente vai conseguir ter um café ainda melhor, né, com mais qualidade. Mas saiba que o de 7 reais também é muito interessante. Então a gente pode fazer mesclando, né, essa questão. Mas nos cafés tradicionais não importa o preço que você vai pagar. Realmente o café vai ser de baixa qualidade sempre. Já nos cafés especiais não. Quanto maior o valor, mais qualidade você tem naquele produto, mais qualidade você tem naquele café. Então a primeira regra é você ter bons ingredientes para ter um bom café na tua casa. Isso é primordial, não tem como você abrir mão de um bom ingrediente. Por isso que a gente fala que para fazer uma boa xícara de café, você tem que ter um bom café. Sim, um café especial. Quiser um café especial. Bom, o segundo passo é ter um moedor. Só abrir mão de um moedor se você realmente não tiver como comprar um moedor. Porque o moedor vai te ajudar a ter um café mais fresco na tua casa. Quando a gente faz a torra do café, entenda, e quando o café é torrado, os óleos essenciais que estão no interior do grão, ele vai todo para fora, ele é expulso para fora. Então é por isso que daí começa a contar a validade do café. Porque esses óleos essenciais vão estar em contato com oxigênio, com luz, e aí que a gente começa a ter um ranço no café. Se a gente for assemelhar, por exemplo, a uma garrafa de vinho, quando a gente abre uma garrafa de vinho e deixa por um tempo, ela começa a ficar rançosa, né? O vinho começa a ficar avinagrado. No café é a mesma coisa. Quando a gente torra o café, a gente expulsa os óleos essenciais para fora, o café começa já a ficar exposto à oxidação, ou seja, o café começa a ficar rançoso. Então, quando a gente ainda já compra o café moído, imagina que você vai transformar aquela superfície de contato do café
em várias partículas que vão estar em contato com o oxigênio. Então você vai fazer com que o teu café oxide muito mais rápido do que um café em grão. Por isso que a gente fala que ter um bom moedor é essencial, porque aí você consegue moer o teu café na hora e você tem um café ainda mais fresco na tua mesa. Essa que é a grande sacada de ter um bom moedor. E quando a gente fala de moedor, a gente tem dois tipos de moedor, tá? O moedor manual, que é esse aqui, que inclusive eu já usei ele hoje de manhã cedo. E nós temos um moedor elétrico, que você vai usar energia para moer. Mas qual o grande diferencial? Se eu fosse falar para você qual moedor é o melhor agora, bom, eu diria para você que o melhor moedor aqui é o que tem ajuste de moagem. Por que tem ajuste de moagem? Porque o ajuste de moagem ele vai te ajudar a definir a granulometria do seu café. E isso é muito importante, porque cada método de café vai te exigir uma espessura do pó diferenciada. Então, a grande sacada para você ter um bom moedor em casa, seja elétrico, seja manual, é que o moedor tenha o ajuste de moagem, que é o que vai definir a granulometria do seu pó. Isso é muito importante. Por exemplo, nos cafés onde a gente usa filtrado, né, com filtro de papel, geralmente a gente tem uma moagem mediana, por exemplo. Na prensa francesa, a gente já tem uma moagem mediana mais para grossa, para que esse pó de café ele não passe pela peneira. Então, cada método de café vai exigir um ajuste de moagem diferenciado. Por isso que o ajuste de moagem nos moedores é super importante de você ter. Nesse caso aqui, desses dois moedores, qual que você me falaria que seria o mais interessante? Esse não tem ajuste de moagem, é um elétrico, vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente. Mas esse é um manual que tem ajuste de moagem. É um moedor mais lento, mas a gente tem essa particularidade com o ajuste de moagem, você consegue utilizar ele em vários métodos diferenciados e ter sim uma receita mais bem controlada. Se a tua receita pede uma moagem mediana, você consegue ajustar essa moagem no grão de café. Já nesse aqui você não consegue exatamente, você tem que ficar no olho e você pode errar, você tem muito mais chance de errar e de não saber qual a moagem correta que você está usando, aí a tua água fica muito mais tempo em contato com o café ou menos tempo em contato com o café e você perder ali as características sensoriais desse café. É por isso que é muito importante ter o ajuste de moagem. Então entenda, uma das grandes sacadas é ter um moedor em casa. Ai, Rodrigo, mas eu não tenho como comprar o meu moedor. Então entenda, e quando você tiver a possibilidade de comprar o teu moedor, essa é uma ótima forma de você ganhar qualidade na tua xícara de café. E isso é muito importante, ganhar qualidade na xícara de café é um dos fatores mais importantes, é o que eu venho sempre falando para você. É o que vai transformar o teu momento café num momento especial, um momento mais único, onde você vai ganhar muito mais com o sabor do teu café. E seguindo aqui com a nossa conversa, o nosso próximo passo é você ter equipamentos em casa para poder te auxiliar a conseguir um bom café, né? É interessante quando a gente não tem equipamentos, a gente tem como fazer algumas alternativas, mas é importante a gente conseguir ter alguns equipamentos que vão te dar precisão na hora de construir aí o teu café, na hora de fazer a tua xícara de café. Um deles é, por exemplo, um cronômetro. Hoje a gente encontra cronômetro em todo o celular. Você vai encontrar isso no teu celular, você vai conseguir medir isso no teu relógio de parede. Então, um cronômetro a gente consegue substituir por um relógio, por exemplo, né? Para a gente conseguir ter, por exemplo, o tempo exato que o café vai ficar em contato com a água. Ele só não vai te avisar tão precisamente o relógio de parede, mas o celular vai conseguir fazer isso. Porque aí, quando a gente tem o período correto de contato do café com a água, a gente vai ter uma bebida, lógico, muito mais bem controlada em todos os aspectos de acidez, de corpo do café. A gente vai conseguir aproveitar isso muito melhor, né? Outra coisa é uma balança. Quem não tem uma balança em casa tem que entender que o teu café não vai ficar tão bem medidinho. A gente tem, claro, uma colher de café, mais ou menos 15 gramas, mas quando a gente tem a precisão nas medidas, é muito mais eficiente. Nosso café com certeza vai ficar muito melhor na hora de a gente provar na nossa xícara. Gente, e copo de medida? Todo mundo tem um copo de medida em casa. Se não tem, usa do liquidificador, usa de outro equipamento. Copo de medida é essencial para você conseguir entender quanto de água você está colocando no teu café. Isso é muito importante.
né? Isso é super importante. E entender também qual a água que você está colocando no teu café. Quando a gente vai falar de água, é importante a gente pensar que é um dos ingredientes do nosso café, um dos ingredientes essenciais. A gente tem um café e tem a água, para a gente poder gerar a nossa xícara de café. E a água é muito importante, porque quando a gente vai usar uma água, por exemplo, da tua torneira, e tem gosto de cloro ou gosto de ferro, essa água, todo aquele gosto que você está sentindo na água, ele vai para a tua bebida e você vai perder o teu café. Porque você não vai conseguir sentir o que aquele café tem para te reservar. Então isso é importante da gente entender. Quando formos fazer uma bebida, se atente muito à água que você está utilizando. Por isso que a gente prefere sempre usar uma água filtrada, geralmente por filtros de carvão mineral, onde a gente preserva os minerais da água, mas a gente tira todo o sabor ruim que a água tem, como cloro, ferro, enfim, que vem no tratamento da própria água. É importante quando a gente não tenha, por exemplo, esse mecanismo de filtragem, a gente usar uma água mineral. Mas entenda, nem a água mineral assim é tão boa para o café. Por quê? Porque a água mineral, ela vai ter menos, água de garrafa, de garrafão, ela vai ter menos minerais nessa água. Quanto menos minerais na água, a gente tem menos equilíbrio na nossa xícara de café. Os minerais da água vão ajudar a equilibrar a bebida na tua xícara. Então é uma das coisas super importantes a gente se atentar no café. Então usem água filtrada para fazer o teu café, se atente a esse detalhe. São um dos ingredientes principais do café e nele você não pode errar, porque senão você não vai ter uma xícara tão bem controlada de café. Bom, outro elemento para a gente entender melhor como a nossa xícara vai representar é que café só se faz com medida certa. Não tenha preguiça de medir o teu café para fazer ele. Por quê? Porque se você tiver preguiça, você não vai ter um bom café na tua mesa. Simplesmente essa é a resposta mais certeira que eu podia te dar. E quando a gente fala de medida certa de café, você não vai ter que fazer cálculos mirabolantes para poder gerar as medidas corretas do teu café, não. É simplesmente a gente colocar a quantidade certa de pó para a quantidade certa de água. É a gente ter essa dosagem correta na hora de colocar o nosso café, de fazer o nosso café. Isso é super importante. Quando a gente coloca, por exemplo, mais água no pó, a gente tem uma bebida muito rala, a gente perde qualidade na bebida. Quando a gente coloca menos, por exemplo, água no pó, a gente perde de extrair, por exemplo, vários óleos essenciais que estão presentes no café. Então, assim, quanto mais você perde, e se de menos também você perde. Então, por isso que a gente tem que ter essa precisão exata na hora de construir as nossas medidas de café. E lógico, são medidas que são ajustáveis conforme o gosto de café, conforme a forma como você gosta de tomar café. Lógico, se você quer um café mais encorpado, você vai acrescentar mais pó, vai diminuir um pouquinho a água, mas são medidas que elas têm que ser feitas cautelosamente. Não dá pra você sair e colocando de qualquer jeito. Você tem que ter consciência de como você está construindo a tua receita de café. Isso é super importante para que te gere uma bebida realmente como você quer e realmente que extraia para você toda a essência que aquele café, todos os sabores que aquele café realmente está te reservando para isso. Por isso que é importante a gente ter uma medida correta de café. Né? E quando a gente fala a medida correta, a gente está falando daquela receitinha básica de café. 1 grama para 10 ml de água que você pode fazer pequenos ajustes. Lógico, para poder te gerar uma bebida ainda mais interessante e que tenha mais a ver com o teu paladar, mais a ver com o que você quer na tua própria mesa. Mas não deixem de fazer uma receita mais correta no café, né? Comecem a experimentar depois que vocês aprenderam o básico. Isso é o ideal para a gente fazer no nosso café. É interessante de entender que quando a gente faz, por exemplo, medidas mais corretas de café, a gente vai aprimorando as nossas técnicas de construir bons cafés. Isso é muito importante de se fazer. E quando a gente tem uma variedade imensa de métodos, de cafés, de formas de você construir a tua xícara de café, e você conhece o básico, você conhece realmente o primordial de fazer o café, você vai aprimorando as tuas técnicas, isso é importante. Aí sim você consegue inovar, você consegue construir outras bebidas diferentes de café. Então entendam, todo mundo precisa aprender em qualquer aspecto da tua vida a base de qualquer coisa que você faça. Então, no café não é diferente. Aprendam a base, aprendam a construir uma boa base de café
falando em termos de medidas de café, para que você consiga inovar depois e criar em cima dessa boa base. Aí você vai conseguir realmente aprimorando ainda mais as técnicas de café que a gente tem no mercado. Bom, tem uma coisa super interessante. Quando a gente está falando de café, a maioria das pessoas acham que é porque é café, você pode deixar a sujeirinha do café, que não tem nada, porque o café é super gostoso, de um dia para o outro lá no teu moedor. Você pode deixar a tua sujeirinha, por exemplo, na tua colher, porque é café. E não é assim que funciona, tá, gente? Você não pode deixar nada sujo nos teus equipamentos de café. A limpeza nos equipamentos de café é primordial. Porque lembra, imagina, se o teu café que você abre já começa a oxidar, perder sabor, mesmo que você guarde ele lá corretamente, imagina o restinho de café que você deixa perdido no teu moedor, por exemplo. Vou te mostrar agora. Eu moí hoje, por exemplo. Tá vendo essa sujeirinha de café que fica aqui, ó? Ela tá oxidando. Ela tá oxidando e se tornando pequenas partículas de café que vão ser rançosas, ou seja, vai trazer amargor para a tua bebida. Imagina que eu jogue aqui outro café e moa esse café. Com certeza, esses resquícios aqui vão afetar a minha bebida. Café é algo muito sensível de se fazer. Então, qualquer errinho, em termos de você misturar alguma coisa que já estava vencida, por exemplo, com esse pó está vencido, ele já não dá mais para utilizar. Eu tenho que limpar ele muito bem para poder usar o outro. Isso vai carregar, isso vai trazer aspectos diferentes para a tua bebida. Você vai carregar isso para a tua bebida. Aí você pode pensar, nossa, usei receita de café correta, usei um café que me disseram que era super bom, usei várias coisas que estão super certinhas, moí o café na hora, né? Comprei o café super novo, na validade do café lá entre 90 dias, mas o meu café tá amargo, né? O que eu errei? Ah, não errei, provavelmente deve ser o café. Aí você vai pensar, nossa, mas esse café falaram que era tão bom, aí você vai jogar a culpa toda lá no café, vai jogar a culpa toda lá no produtor. E na verdade é você que esqueceu de limpar os seus equipamentos corretamente para fazer outro café. Então entendo, equipamentos de café tem que estar sempre muito bem limpos, sempre muito bem higienizados para você colocar outro café ali dentro, por exemplo, no caso deles, para a gente moer outro café. Porque isso vai carregar amargor para a tua bebida. Esse café aqui amanhã vai ser muito rançoso, tá tomando luz, essa partícula tá super triturada, essa partícula, então isso vai carregar tudo para minha bebida. Então não perde nessa, sabe? Não esquece de fazer a limpeza dos teus equipamentos. Isso é muito importante para você ter uma xícara boa de café, né? E aí a gente não jogar a culpa em alguém que não tem nada a ver. Bom, eu não sei se você percebeu aqui nessa aula, eu usei algumas terminologias do café, né? Que é o nosso famoso dicionário do cafés. Vamos chamar assim, né? Bom, quando eu quis falar, por exemplo, de extrato de café, é o que você pressiona, né? É o que sai do grão quando você pressiona, o extrato realmente do café, né? Aí eu também disse alguma coisa sobre dosagem de café. Dosagem de café é realmente a quantidade que você vai usar, a dose de água que você usa, a dose de café que você usa para poder gerar a tua bebida. E dentro dessas doses de café a gente tem um tempo de extração do café. O tempo de extração é justamente o tempo de contato com a água. Quando a gente fala tempo de extração, a gente está querendo dizer que é o tempo de contato que o nosso pó de café esteve com a água, é o tempo que você deixou. Por isso que é interessante a gente falou lá do cronômetro, para a gente poder saber exatamente qual o tempo correto de deixar esse contato com a água e o café, os dois ingredientes ficarem juntos, né? Para a gente ter a nossa bebida. Outra coisa também é que esse tempo de contato vai gerar duas palavrinhas, que é o super extraído, que é o tempo, quando a gente fala super extraído, a gente quer dizer que é o tempo que o café ficou muito tempo, o pó de café ficou muito tempo em contato com a água, então eu vou ter uma bebida super extraída. E a gente tem o subextraído, que eu deixei pouco tempo demais a minha água com café, então eu vou ter uma bebida subextraída, ou seja, uma bebida em que teve pouco contato do café com o pó de café. Essas são algumas palavrinhas que eu usei nesse vídeo e eu queria explicar para vocês entenderem melhor e não terem que ficar lá dando Google para poder achar respostas do que a gente estava querendo falar, que muitas das vezes o significado pode mudar
dentro de uma cultura, né? Dentro de uma profissão ou outra. E no café a gente tem esse significado para essas palavras. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse aulão aqui que a gente deu sobre como construir um bom café, né? Como a gente ter um bom café na nossa casa. E eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela participação. E a gente se encontra agora, né? Na próxima terça-feira, no nosso próximo aulão. Tchauzinho!